Olá, seja muito bem-vindo ao nosso vídeo. Eu sou André Bernardo. No estudo de hoje, vamos falar sobre 4 regras básicas de prevenção descritas na Bíblia. Mas antes, peço a sua ajuda para o crescimento do nosso canal. Se inscreva e ative as notificações para receber nossos vídeos. Tema de hoje: regras básicas que curam vidas descritas na Bíblia. Tu és o meu abrigo. Tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Salmo capítulo 32, versículos 7 e 8. Deus cuida do seu povo. Em todas as andanças do povo de Israel, até quando não eram um povo propriamente dito, o Senhor esteve sempre cuidando, preservando, orientando, instruindo em como deveriam se portar entre os povos, entre a sua reverência ao Senhor e a outros deuses estranhos, e entre si mesmo, pois sendo uma comunidade, tinha os seus hábitos, porém o Senhor sempre mostrou como deveriam viver em sociedade para serem felizes, prósperos e terem saúde, sendo um povo, sendo uma comunidade formada por famílias. Para viverem bem, tinha que se manter sanidade social e principalmente hábitos de higiene para não proliferar doenças. Pois imagine uma grande multidão de pessoas, todos vivendo no mesmo lugar, sem possuir saneamento básico, embora pareça muito simples, mas ainda hoje temos países, estados e cidades que não possuem este serviço, e nos tempos bíblicos menos ainda. Então, se não tivessem hábitos regulares organizados de higiene, poderiam ser aniquilados por pragas e doenças facilmente, visto que naquela época não havia vacinas como em nossos dias. Então, uma simples gripe que hoje em aspectos gerais, é simples de se resolver, para a época poderia ser a aniquilação de um povo. Quero, neste estudo, então destacar uma situação que o povo de Israel enfrentou, que foi pior do que lutar contra um exército inimigo. Quero falar da lepra. Hoje quase não se ouve falar desta doença. Porém, há muito tempo atrás, essa doença devastou muitos povos espalhados pelo mundo. E nos tempos bíblicos, o povo de Israel teve que lutar contra esta doença. Hoje, um tratamento muito simples e com os remédios certos, rapidamente a pessoa é curada. Mas nos primórdios, esta doença era tão feroz e nociva quanto a que estamos enfrentando hoje, pois o problema não era enfrentar um inimigo, mas enfrentar um inimigo invisível, que você não sabia de onde estava vindo, sem saber a real ação dele, não tendo como definir barreiras ou armas para confrontá-lo. Mas Deus é poderoso, detém toda a sabedoria. Como a palavra nos revela, Deus nos ensina, nos instrui no caminho que devemos seguir para vencer todas as lutas que vier sobre nós. Por este motivo, Deus concede entendimento e sabedoria ao homem para desvendar muitos dos problemas que enfrentamos, criando armas para vencermos estes inimigos invisíveis. Pois eu consigo ver Deus agindo através das vidas dos pesquisadores, cientistas, médicos, que não medem esforços para salvar vidas. Mas naquele tempo, Deus, vendo a situação do povo sendo devastado por causa da lepra, orientou os sacerdotes a passarem medidas, embora simples, porém eficazes, para que o povo pudesse vencer este mal. Porque muitas vezes atitudes simples que estão diante de nós e não conseguimos ver,
é a solução esperada. Exemplo disso em nosso país, especificamente na região nordestina, houve um tempo que ocorreu um grande surto de mortes de crianças e idosos por desnutrição. Então um médico usado por Deus descobriu que se fervesse a água e adicionasse uma medida de sal e açúcar, criaria o soro caseiro, que resolveria este grande mal que assolou aquela região, podendo salvar milhares de vidas. Ou seja, uma fórmula tão simples pôde salvar muitas e muitas vidas e salvam até o dia de hoje. Vejamos então estas regras que hoje, muito tempo depois, passamos a utilizar novamente para enfrentar este inimigo que está diante de nós, mostrando o quanto o Senhor é sábio e a sua palavra é viva e eficaz, atravessa os tempos. Essas regras foram dadas à nação de Israel há mais de 3.500 anos atrás. Disse o Senhor a Moisés e Arão: quando alguém tiver um inchaço, uma erupção ou uma mancha brilhante na pele que possa ser sinal de lepra, será levado ao sacerdote Arão ou a um de seus filhos que seja sacerdote. Levíticos capítulo 13, versículo 1 e o versículo de número 2. Primeira regra: manter distância. Enquanto tiver a doença, estarás impuro, viverás separado, fora do acampamento. Levíticos 13, 46. O Senhor neste verso orienta os sacerdotes a instruir o povo, pois quando percebesse algum sinal da doença, deveriam se dirigir ao sacerdote imediatamente para ser examinado, pois eles faziam um papel de médicos junto ao povo. Se o resultado fosse comprovado, a pessoa teria que se separar da sua família, do meio do seu povo, mantendo a distância das pessoas. Como este Deus é tremendo! Segunda regra: usar máscaras no rosto. Quem ficar leproso, apresentando quaisquer desses sintomas, usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: impuro, impuro. Levíticos capítulo 13, versículo 45. Neste verso, os sacerdotes instruem as pessoas infectadas pela lepra que não deveriam usar as mesmas roupas, pois esta doença era tão severa que poderia ser transmitida pelas roupas. E o vestuário do povo era bem parecido, com tecidos densos. Olha que coincidência! Então deveriam usar roupas velhas que pudessem descartar e deveriam também cobrir o rosto e, ao chegar em algum lugar, gritar impuro para alertar os habitantes. Terceira regra: quarentena entre 7 a 14 dias. Se a mancha na pele for branca, mas não parecer mais profunda do que a pele, e sobre ela o pelo não tiver se tornado branco, o sacerdote o porá em isolamento por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote o examinará, e se verificar que a parte infectada não se alterou nem se espalhou pela pele, o manterá em isolamento por mais 7 dias. Levíticos capítulo 13, versículo 4 e 5. Neste verso, a instrução do sacerdote para a pessoa infectada da lepra era acompanhar os sintomas apresentados, mantendo uma quarentena de 7 dias. Caso os sintomas se mostrassem menos agressivos, deveria aguardar mais 7 dias, num total de 14 dias, e depois se apresentar novamente ao sacerdote para ser examinado, comprovando o avanço ou a cura da doença. Será uma mera coincidência ou é a soberana sabedoria do eterno Deus?
quarta e última regra: lavar as roupas e as mãos. Mas se, depois de lavada, a mancha desaparecer da roupa ou da peça tecida ou entrelaçada ou do objeto de couro, será lavado de novo e então estará puro. Levíticos 13, 58. Neste verso, nos mostra que a pessoa acometida pela doença, devido ao grau da infecção, teria que lavar suas roupas, pois o vírus se impregnava nos tecidos. Obviamente que a lavagem das mãos era imprescindível para manter qualquer contágio fora de alcance, como o avanço da doença na própria pessoa. Foram estas as regras que Deus ordenou ao povo, através dos sacerdotes, para conseguirem combater aquela doença e que hoje temos usado como armas novamente para vencermos este mal presente. O que mais me impressiona é que ainda há quem duvide de Deus e de suas orientações descritas na Bíblia. Como regras tão antigas e simples podem ser tão atuais? Somente um Deus poderoso poderia agir assim, cuidando em todo o tempo dos seus filhos. Que este estudo possa te ajudar a ter mais confiança em Deus e em sua palavra, que é viva e eficaz. Também confiar nos instrumentos que Deus tem usado para salvar vidas. Esse instrumento pode ser você. Basta se colocar à disposição do Senhor e Ele irá te usar onde quer que você atue, seja na área da saúde ou não. Juntos somos fortes, mas com Deus somos mais do que fortes, pois Ele é poderoso. Amém. Compartilhe este vídeo e deixe o like para o YouTube recomendar nosso vídeo. Eu sou André Bernardo e este foi o nosso estudo de hoje.